Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu peço a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal, que Deus possa te abençoar nessa mensagem de domingo. Nós não compreendemos e é difícil de compreender realmente aquilo que é a soberania de Deus. Não dá para entender por que Deus age de tal forma, por que Deus age em situações que são semelhantes, mas de maneiras diferentes. Jó, quando ele foi questionar a soberania de Deus, durante a sua provação, ele fez mais de 30 perguntas para Deus e Deus não lhe respondeu nenhuma. Deus respondeu as 30 perguntas de Jó com mais de 70 perguntas. Porque tudo aquilo que acontecia na vida de Jó estava relacionado à soberania de Deus. Esse processo que você está vivendo tem soberania de Deus aí. E às vezes nós não entendemos. Não foi o diabo quem tocou, quem destruiu, não foi o diabo quem arquitetou, nem sempre é o diabo. Talvez possa ser, sim, que ele seja um instrumento de Deus. O Senhor diz lá em Isaías, eu fiz o fogo e eu fiz o ferreiro. Talvez seja um inimigo ferreiro durante a sua provação, o fogo durante a sua luta. Mas tem muitas coisas, muitas adversidades que nós atravessamos, que é Deus. Lembra de Jesus? Ele vira para os seus discípulos e diz, olha, atravessemos para o outro lado. Ele sabia que do outro lado, que no meio do caminho, na verdade, havia uma grande tempestade. Ele sabia. E ele os conduziu ao centro da tempestade. Os discípulos obedeceram. E aí vem um grande ensinamento, porque obediência não é sinônimo de ser poupado de tempestade. Vem um grande ensinamento que às vezes a nossa obediência nos conduz ao meio de uma provação e uma tempestade. Mas Jesus está no barco e se ele não estiver, ele vai andando por sobre as águas até o barco. O processo que você está atravessando veio do Senhor. Não entenda, não tente questionar a soberania de Deus. Um dos momentos cruciais da história de Israel, quando há uma divisão das tribos, quando há uma divisão dos reinos, e metade do reino, na verdade 10 tribos vão para o lado de Jeroboão e Efraimita, e forma-se ali o reino do norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam do lado de Roboão, filho de Salomão, aquele que era o legítimo herdeiro do trono. Roboão, ele pega o exército e ele fala, vamos até o norte. Vamos lutar contra os nossos irmãos e reconquistar e tomar de Jeroboão aquilo que me pertence. E aí levanta-se um profeta no meio do arraial e diz para ele, Semaías, o profeta Semaías se levanta e fala, não subirás. Assim diz o Senhor, não subirás e não pelejarás contra os vossos irmãos. Vá cada um para a sua casa. Eu acho bonito o texto porque ele diz assim lá em 1 Reis, capítulo 13, no versículo 24. Vá cada um para a sua casa, porque eu, o Senhor, é que fiz essa obra. Aquela obra, aquela divisão, aquela separação, aquela luta, aquela crise dentro do povo de Deus. Foi Deus quem permitiu. Foi o Senhor quem fez aquela obra. A vontade, a soberania de Deus estava dentro daquele processo. Quantas vezes portas se fecham e nós pensamos que foi o inimigo? Quantas vezes coisas saem da nossa vida, pessoas saem da nossa vida e tem a mão de Deus e tem a permissão de Deus. Eu não estou dizendo com isso que Deus está indo contra aquilo que é o projeto dele, porque Deus é um Deus de alianças. E aqui eu botei no plural propositalmente. Alianças. Todas as alianças firmadas, Deus, ele estabelece. Ele coloca ali o seu anel. E ele ali valida todas as alianças firmadas, irmãos. É claro, dentro do contexto da palavra dele. Dentro do contexto da vontade dele. Se você firma uma aliança, um compromisso de uma sociedade, você coloca o Senhor, Deus ele vai honrar essa aliança. Porque Deus é Deus de aliança. Josué firmou uma aliança com os gibeonitas e Deus honrou aquela aliança. Era uma aliança militar, era uma aliança social, uma aliança de acolhimento. Deus honrou.
Porque Deus é Deus de alianças, Deus é Deus de compromissos, Deus é Deus de honrar aquilo que é estabelecido e firmado. Mas só que em alguns momentos, dentro da grandiosidade do conhecimento de Deus, Ele sabe que é necessário que coisas assim aconteçam. E Ele sabia que era necessário. Ele vira para Roboão e fala: não vá, não pegue a espada e lute contra os seus irmãos. Tem gente aí que está lutando contra alguém que ama. Tem gente aí que está lutando, querendo pegar a espada e resolver essa situação, resolver esse problema, resolver esse conflito na base da razão. Não lute contra os vossos irmãos. Fui eu, Senhor, quem fiz. Fui eu que fiz essa obra. Israel lá na frente voltaria a ser uma única nação. Lá na frente, nos dias de hoje, Israel, em 1948, se tornou, por uma resolução da ONU, uma única nação. O movimento sionista trouxe de volta todos aqueles que foram espalhados em todos os lugares do mundo. Mas naquele momento era necessária aquela separação. Mas naquele momento, aquela separação foi um processo que aquele povo teve que viver. Você está vivendo um processo muito duro. Não dá para glamourizar, porque é traumático. Deixa feridas profundas. Provoca uma dor insuportável. Se não fosse o Espírito Santo, se não fosse o Senhor, talvez você nem suportaria. Mas é Deus nesse processo. Mas o Senhor conhece cada parte, cada etapa, cada centímetro desse processo que você está vivendo. Como eu falei lá na frente, Deus restaurou a sorte do seu povo. Deus trouxe de volta. Deus trouxe aqueles que foram espalhados. A tribo do norte foi espalhada por cativeiros. Viveu o cativeiro assírio. A tribo do sul viveu o cativeiro babilônico. Mas Deus os congregou. Deus os apacentou. E aí nós vamos ler os profetas menores. O Senhor atraiu para si Israel e Judá e firmou com eles uma nova aliança. Deus, ele tem esse poder. Mas nesse momento é um processo duro que você tem que viver. É um cálice bem amargo. E os piores cálices que nós tomamos, normalmente tomamos sozinhos. É um cálice que você vai beber sozinha, sozinho. Mas o Senhor está contigo. O Senhor, ele está no controle desse processo. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o governo, não perdeu a direção. Tiago diz, porque todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Minha irmã, meu irmão, Jesus está andando por sobre as águas no meio dessa tempestade. E as ondas, o mar revolto, o vento forte, está tudo debaixo dos pés dele. Ele sabe a hora de mandar vento, aquieta-te. Ele sabe a hora de dizer mar, cala-te. E ele sabe a hora de fazer com que o vento e o mar se calem. Nesse momento é um processo necessário, doloroso, cansativo, mas ele vai acabar. Mas ele tem uma data, porque a aprovação na presença de Deus, a aprovação do crente, ela tem data de validade. A aprovação do ímpio não, mas a aprovação do crente, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. E o Senhor manda te dizer que isso vai acabar, que esse sofrimento vai passar e que ao invés da dor e da tristeza, você vai viver um momento de alegria e você vai ver como foi necessário viver esse processo. Como foi necessário viver esse momento de dor, de provação. Deus manda te dizer, levanta a tua cabeça. Não fique deitado e prostrado. Levanta a tua cabeça. Lava as tuas vestes, lava o seu rosto, troca as suas vestes, levanta essa cabeça e caminha. Se alimenta do alimento que Deus está te dando, porque muito comprido te será essa jornada, te será esse caminho. Não é o fim desse caminho. Não é o fim dessa trajetória, não é o fim desse caminho que o Senhor te colocou. Continue seguindo. No final,
tem aquilo que você já sabe. Porque é aquilo que o Senhor já te prometeu. No final, tem milagre. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de domingo. A paz do Senhor Jesus.